Vamos lá então. Hoje, né, a gente vai entrar um pouquinho mais falando sobre o envelhecimento em si, né, sobre as mudanças que tem do envelhecimento e o envelhecimento em si. Mas antes de tudo, vamos entrar em quais são as teorias do envelhecimento, né? Roche, em 2003, ele afirmou que o processo do envelhecimento tem 4 características básicas. Então, qual é? O processo de envelhecimento é universal, ou seja, ele acontece no universo inteiro. Não tem um ser humano que não passe por esse processo de envelhecimento. Todas as pessoas envelhecem, exceto quando a morte ocorre na juventude. Então, se falecer antes de envelhecer, ela não envelhecerá, mas se continuar vivo, o processo do envelhecimento é normal. O processo de envelhecimento e a segunda, né, característica. O processo de envelhecimento o processo de envelhecimento é progressivo, mas nem todas as pessoas necessariamente mostram sinais de envelhecimento compatíveis com a idade cronológica. Então progressivo significa que ele vai continuar, ele não para, ele vai cada vez mais, né, evoluindo, né, ficando cada vez, mostrando cada vez mais sinais. Porém, nem todo mundo mostra a idade, né, os sinais do envelhecimento da idade que tem, né? Temos várias pessoas aí, né, inclusive que tem o que parece, né, ser mais novo do que são. Tipo, eu tenho cara de criança, né? Mas e olha que eu sou velha. Então, é tudo de acordo com a genética, né, o tipo da pessoa, mas isso varia muito da genética e os cuidados também que a pessoa tem com ela mesma, claro. E aí, o terceiro, o processo de envelhecimento é intrínseco à natureza, parece originar-se de dentro do corpo, né? Então, o processo de envelhecimento, ele começa dentro do corpo, né? Ele começa com fatores fisiológicos. Ele tem a ver com alguns fatores externos, mas normalmente o que mais varia, o que mais define esse processo do envelhecimento é a nossa fisiologia. E a última característica, o processo de envelhecimento é afetado por fatores extrínsecos que se originam fora do corpo e afetam o envelhecimento. Estes podem ser entendidos como o ambiente, padrão de vida e os mecanismos de enfrentamento. Então, né, o processo do envelhecimento se origina dentro do nosso corpo, na fisiologia, igual aparece aqui nessa terceira característica. Porém, algumas coisas afetam, algumas coisas externas, né, extrínsecas, afetam o envelhecimento, que são o ambiente, o padrão de vida, os mecanismos de enfrentamento. Então, tudo isso tem a ver, né? O ambiente, se é um ambiente poluído, se é um ambiente estressante, né? Se é um ambiente que tem muito sol, né? As pessoas da nossa região tendem a mostrar sinais do envelhecimento mais cedo, porque nós somos expostos a um sol muito, muito quente, né? Somos expostos ao sol basicamente o ano inteiro. Então, as pessoas acrianas, né, a população acriana, ela tem essa tendência, contrário das pessoas que moram em locais frios, né, ali no sul. Elas não são expostas ao sol o ano inteiro. Então, os fatores do envelhecimento delas aparecem de formas diferentes, né, do que na gente. Né? O padrão de vida, se essa pessoa tem um padrão de vida bom, se ela consegue ter acesso à alimentação de qualidade, a uma água de qualidade, né? E o mecanismo de enfrentamento, como que a gente enfrenta a vida, os nossos problemas, como a gente age perante a eles, né? Se a gente pira, isso tudo, né, tem correlação diretamente com o nosso enfrentamento da vida, né? Os nossos fatores de envelhecimento. Sabe aquela pessoa, acho que todo mundo já ouviu falar, aquela pessoa que é sofrida, né? Que tem a aparência sofrida, pois é, você já vê na aparência. Então, o mecanismo de enfrentamento da vida dela é diferente, tá? Essas 4 características básicas interagem para determinar o processo de envelhecimento de cada indivíduo. E agora a gente vai falar da fisiologia do envelhecimento.
Agora vamos entrar na fisiologia em si. O envelhecimento é a perda da capacidade de aptidão frente à diminuição de reserva funcional. E aí tem esses fatores aqui, essas terminologias, né, que eu já digo que é assunto de prova, né? E tem essas terminologias aqui. Então, o que é senescência? Senescência são efeitos anatômicos e funcionais naturais do processo do envelhecimento. Então, senescência é um processo natural, né? São sinais que a gente aparece no nosso corpo que são naturais do envelhecimento. Já a senilidade são alterações produzidas pelas inúmeras afecções que podem acometer o idoso. Então, são manchas na pele, né? São sinais do envelhecimento mesmo. Quando esse idoso ele tem problemas na coluna, que ele já anda curvado. Então, isso são sinais de senilidade. E a redução desses elementos alimentares resulta em, quando a gente tem uma alteração na alimentação, resulta em desnutrição, né? Que ela é um fator fisiológico que vai acontecer, mais fatores mórbidos, mais fatores neuropsiquiátricos. Então, a desnutrição, ela está extremamente ligada com esses 3 fatores, né? E todos eles ocasionam, né, essa perda de peso. Os aspectos gerais. O idoso, ele na estatura, ele vai perdendo, né? Com o passar dos anos, ele vai perdendo a altura mesmo, né? Ele vai ficando cada vez mais baixo. Todo mundo já percebeu, né, em casa, com os avós, os pais, que eles eram mais altos e com o passar do tempo eles começaram a ficar mais baixos, né? Então o idoso ele tem a perda de 1 centímetro por década na estatura. Tá meio embaçado, mas por exemplo, aqui ó, essa primeira imagem, esse nosso esqueleto aqui tem 55 anos, ó. Ele tá todo erguido, né? E aí, com 65 anos, 10 anos depois, você já vê uma curvatura, ele já diminuiu, ó. Olha aqui, ó, como ele já diminuiu de tamanho. Com 75, ele já tá quase que na metade. Olha aqui a diferença. Olha só. Então, o idoso ele vai perdendo 1 centímetro a cada década. Por que isso acontece? Por conta da curvatura da coluna, os discos vertebrais que nós temos na coluna, eles vão ficando comprimidos, eles vão ficando menores. E aí acontece esse processo, né, que o idoso vai ficando mais baixinho. Temos também, em alguns idosos, nós temos o aumento do tecido adiposo, né? O metabolismo, ele vai ficando mais lento, né? Cada vez mais lento, e aí tem dificuldade de metabolizar a gordura, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas assim, quando a gente é mais novo, a gente não engorda, né? Muitas pessoas não engordam, tem esse problema, né? A gente na fase da juventude, que come igual um dragão, come até reboco de parede e não engorda de jeito nenhum. E aí, com o passar do tempo, a gente já tem aquela dificuldade maior, né? Engorda, mas tem uma dificuldade maior, já começa a engordar, tem uma dificuldade maior para metabolizar os alimentos e perder peso. O mesmo acontece ali na fase, né, do envelhecimento, lá quando a gente está ficando idoso. A gente vai perdendo a nossa capacidade de metabolizar mais rápido, né, a gordura. Então, normalmente ela fica acumulada, né? A maioria da população idosa, na verdade, ela tem esse acúmulo de gordura aqui, que é um acúmulo de gordura proveniente, né, de maus hábitos aí de uma vida inteira. A gente também tem na fisiologia do envelhecimento a diminuição do teor de água corporal. Então o idoso ele vai ficando, a pele dele vai ficando com aquele aspecto de pele seca, porque nós somos basicamente feitos de água. E aí com o envelhecimento a gente vai perdendo água, e aí ele fica com aquele aspecto da pele sequinha, da pele sensível, né? Temos também a perda de pelos,
né? O idoso ele já não tem a produção de pelos igual ele tem igual quando a gente é novo, né? Quando a gente é novo a gente reclama que tem muito pelo, que quer se livrar. Já o idoso, vocês podem perceber que o pelinho dele já é mais bem, é só uma pelugem, né? É um pelinho bem fino, em alguns lugares nem nasce mais, né? Porque o folículo, né, a raiz do pelo dele já não produz, né, mais o pelo. O nariz e o pavilhão auditivo. O nariz, ele uma das únicas coisas que não para de crescer, e o pavilhão auditivo também, tá? Então, nariz e orelhas, elas continuam a crescer. Mancha senil também são essas manchinhas, ó, que aparecem. Algumas são provenientes de sol, né? De exposição solar sem proteção, né? Que é protetor solar. E outras vão aparecer mesmo com a idade, né? Tem a mancha senil causada pelo envelhecimento mesmo, que normalmente são essas manchas aqui. Tem manchas parecidas com essas que aparecem antes, tem gente até novo que tem. Só que essas aí, né, quando aparece cedo, elas são provenientes do sol, né, de maus cuidados e condução com a pele. A mancha senil é a mancha do idoso mesmo, essa daqui, que a maioria deles tem. E aí, ele tem uma pele mais propícia a lesões e infecções. Por quê? Por causa de tudo isso. É uma pele que tem pouca água, né? Uma pele que tem manchas. Os pelos, eles são proteção para o nosso organismo e o idoso já não tem. Então, tem todo um processo que envolve essa questão, tá? E aí ele tem essa pele mais propícia, e principalmente por causa da perca de água. A pele vai ficando mais seca, né? E quanto mais seca ela fica, mais suscetível a lesões ela está, porque a pele vai ficando seca e ele continua ali, né, fazendo suas atividades, e aí essa pele seca ela vai abrindo lesões, muito parecido com a pele do diabético, né? Que o diabético ele abre lesões principalmente pelo fato da pele estar seca. Ela vai ficando tão seca que vai abrindo, né, essas lesões. E aí nós temos o aparecimento de rugas, né, os primeiros sinais do envelhecimento, ó, o aparecimento das rugas e o aparecimento dos cabelos brancos, né? As rugas elas aparecem principalmente pela perca de colágeno e elastina, né? O colágeno é o que é o fator de cicatrização que mantém a nossa pele com esse viço bonito. E com o passar dos anos nós vamos perdendo colágeno, vai acontecendo uma degradação desse colágeno. E aí a pele já vai perdendo esse viço novo. E tem a elastina, que a elastina são tecidos de sustentação, elas que mantêm o nosso tecido lisinho aqui, ó, igual tá aqui, né? Com a perca da elastina, o tecido vai ficando flácido, ele vai descendo. Então vai acontecendo isso daqui, ó, aparecendo as rugas. Os cabelos brancos também, né? A responsável pela pigmentação dos nossos pelos e cabelos é a melanina. E aí, com o passar da idade, né, com o envelhecimento, nós vamos perdendo, né, a produção de melanina, ela vai ficando diminuída, né? Aos poucos ela vai diminuindo. Eu acho que já tem gente que já apareceu, né, os cabelos brancos e começou a notar que foi um fio de cabelo aqui, outro fio de cabelo ali, outro fio, até que começou a aparecer em grande escala. Então nada mais é do que a melanina falhando, né, nesses primeiros fios, e aí depois de alguns anos ela já não consegue mais dar conta de pigmentar tudo isso, né? Porque a melanina que dá pigmento à cor da nossa pele, ela que dá o pigmento ao nosso cabelo, nossos olhos, tá? Então tudo vai ficando diferente, ela já não consegue mais dar conta de manter a pigmentação dos pelos e cabelos. E aí nós temos redução do afluxo sensorial para o hipotálamo. A gente sabe que o hipotálamo é responsável, né, a região do nosso cérebro responsável por várias sensações, né? Então, quando a gente sente alguma sensação, manda a informação para o hipotálamo e ele devolve a informação em forma de sensação para o nosso sistema nervoso. E aí o que acontece? O idoso ele tem alteração no olfato e alteração de gustação.
Então, ele já não sente mais o cheiro tão bem quanto quando ele era novo, né? A gente sente o cheiro de comida a quilômetros de distância, principalmente quando a gente está com fome, né? O idoso, ele já tem essa dificuldade, né? Ele só sente se ele estiver bem perto, né? Com o passo da idade, cada vez mais ele vai sentindo dificuldade, ele só vai sentir o cheiro de coisas que estão muito próximos, né? E assim vai. A alteração de gustação, da degustação também, né? O sabor, ele vai tendo dificuldade, né? Para distinguir alguns sabores. Ele só vai sentindo o sabor de coisas que estão com o sabor bem forte, né? Bem temperados. Aquela coisa já que não tem o sabor tão marcante, ele já não sente mais do mesmo jeito, né? No sistema ósseo e músculo-esquelético, né, nós temos as fibras musculares. Sabe que é nosso sistema muscular, né? Como vocês viram em anatomia, ele tem aqueles risquinhos, né? Por quê? Porque o sistema muscular é feito de tecido de fibras, né? Ele é todo feito de fibras musculares. E aí, com o processo do envelhecimento, nós temos uma diminuição de cerca de 50% dessas fibras musculares quando ele chega a 80 anos. Mas as fibras vão diminuindo a cada ano que passa. E aí, quando a gente tem mais ou menos 80 anos, nós temos a diminuição dessas fibras musculares, né? Então, por isso que o músculo, ele fica bem enrijecido. Ele já não é, mas a gente já não vê, né, essa musculatura com tanta precisão igual a gente via antigamente. Como eu falei, as fibras elásticas, que são provenientes da elastina, vão perdendo a elasticidade, vão sofrendo fragmentação, desgaste e calcificação, né? Elas vão calcificando, essas fibras elásticas. Na massa óssea, nós temos a diminuição após a terceira década de vida. Então, a terceira década de vida a partir dos 30 anos a gente tem, né, diminuição dessa massa óssea. Então, quem está ali na casa dos 30 já fica de olho. E fica mais acentuado após a menopausa feminina, tá? As cartilagens, os tendões e os ligamentos vão ficando mais rígidos e espessos. Então, a gente percebe que o idoso, ele já não tem mais aquela mesma elasticidade para a movimentação, de levantar um braço, né, de fazer aquele movimento de dorsoflexão. Ele já tem essa dificuldade, justamente porque quem faz isso são as cartilagens. As cartilagens, elas já estão mais gastas, né? E elas vão ficando mais rígidas. Por isso que a gente vê no movimento do idoso, quando ele anda mais devagarinho, né? Ele tem uma dificuldade em dobrar perna, em dobrar braço, justamente por conta disso. O sistema cardiocirculatório, né? O que acontece com ele? As válvulas cardíacas, né, que são as nossas válvulas cardíacas aqui, ó, que são encontradas aqui, ó, entre átrios e ventrículos, elas vão ficando mais espessas e calcificadas. Significa que elas vão ficando menores, né? As válvulas cardíacas, elas são bem grossas para poder passar o sangue de um canto para o outro, né? Para entrar numa artéria, para ir para os órgãos, né? E aí, o que acontece? Essas válvulas vão ficando mais fininhas, né? Elas vão ficando mais espessas. Então, a quantidade de sangue que saía daqui, por exemplo, dos átrios, e desembocava dentro das artérias, já é menor. Então, o afluxo sanguíneo que vai para as artérias vai ficando menor, justamente por isso. Então, a oxigenação do sangue a oxigenação dos tecidos por meio do sangue já vai ficando comprometida por conta disso. Nós temos a diminuição da complacência ventricular, consequente ao aumento da espessura da parede ventricular. Então, a parede dos ventrículos, né, ela vai ter um aumento e a gente vai ter uma diminuição da complacência ventricular. Ele já não vai mais suportar, né, tanto quanto ele suportava antes, e muitas vezes podem até acumular sangue aqui nos ventrículos. A frequência cardíaca, ela tem uma diminuição quando o idoso está em repouso. A gente sabe que o normal é de 60 a 100, né? A frequência cardíaca de um adulto normal. E aí, quando estamos em repouso, a gente fica ali na base de 60, né?
por aí. Já desse idoso, ela vai diminuindo, tá? Diminuindo cada vez mais. Os vasos têm o aumento do componente de colágeno e perda do componente elástico, ocasionando maior rigidez da parede. Então, os nossos vasos sanguíneos, eles vão ficando mais rígidos e mais difíceis, né? Eles vão ficando muito rígidos, as paredes dele. Por isso que acesso em idoso é tão difícil. No sistema respiratório, a gente tem uma redução da expansibilidade da caixa torácica, né? Ele já não consegue mais fazer quando a gente respira fundo, né? Chega o peito, ele estufa, né? Isso é a expansibilidade da caixa torácica. O idoso, ele já não consegue mais respirar com toda essa expansão, né? Ele tem essa diminuição, essa dificuldade. E aí, ele tem, né, esse reflexo de tosse, essa diminuição desse reflexo de tosse, porque o nosso corpo, quando nós temos contato com micro-organismos, né, igual tá aqui na foto, quando entram micro-organismos no nosso sistema respiratório superior, que é aqui boca e nariz, para nos proteger dessa invasão que está entrando no nosso sistema respiratório, né, superior, nós temos o reflexo, se for no nariz, nós temos o reflexo do espirro e a injeção de muco. Por quê? Porque enche de muco aqui e não permite que esses micro-organismos entrem de fato no nosso sistema respiratório e vão direto para o nosso pulmão, né? Que é o órgão-alvo. A mesma coisa acontece com o reflexo da tosse. Quando algum micro-organismo entra aqui pelo sistema respiratório superior, que é a boca também, quando entra pela boca, nós temos o reflexo da tosse para expulsar esse micro-organismo daqui. E a gente enche de saliva e às vezes escarra, né, cospe. Então, isso tudo é para expulsar os micro-organismos para eles não chegarem ao pulmão. Porém, quando isso acontece, nós temos, né, quando acontece no idoso, na verdade, a diminuição desse reflexo da tosse, os micro-organismos, eles conseguem entrar e penetrar no nosso pulmão. Por isso que os idosos têm muitos problemas respiratórios e muitos problemas pulmonares, né? Justamente porque eles têm esse déficit de proteção. No sistema nervoso, em algumas pessoas, nós temos a redução de peso, né? O número de neurônios é reduzido principalmente no córtex cerebral, né? A gente sabe que no decorrer da vida, os nossos neurônios são fundamentais, né? Para os nossos processos químicos, para o nosso sistema nervoso inteiro. E aí, com o passar dos anos, nós vamos perdendo cada vez mais neurônios. Então, vão vindo várias consequências, né? Por isso que os idosos têm muito problema de esquecimento. Eles têm esses problemas de absorver as nossas informações, né? De absorver a informação de forma clara. A gente fala e ele não entende, né? Ele entende de uma forma mais lenta, justamente porque tem essa diminuição de neurônios, tá? A diminuição de liberação dos neurotransmissores, né? Os neurotransmissores são responsáveis pelas nossas sinapses, eles que fazem essa transmitação de uma informação e outra dentro do nosso sistema nervoso. Então, nós temos a diminuição desses neurotransmissores. Com isso, a gente tem diminuição das sinapses nervosas. A gente sabe que a sinapse são aqueles estímulos nervosos quando o nosso cérebro está em pleno vigor, né? Quando a gente está pensando em alguma coisa, quando a gente tem alguma ideia, quando a gente está lembrando. Então, tem uma diminuição dessa sinapse nervosa, né? E aí nós também temos diminuição da condução nervosa. Todo esse processo do sistema nervoso de pensamento é comprometido, né? E acontece também a menor sensibilidade de receptores cutâneos, térmicos e táteis. Ou seja, né, a gente tem o idoso, na verdade, ele tem menor, já quer envelhecer, ó, dizendo a gente. O idoso, ele tem menor sensibilidade de receptores cutâneos. Então, o que acontece? A nossa pele é um receptor cutâneo. Cutâneo é pele. E ele é um receptor. Além dela ser proteção, na nossa superfície, nós temos vários neurotransmissores
que são responsáveis por mandar para o nosso cérebro as sensações de toque, né? A sensação de dor quando a gente se machuca, a questão de termorregulador, né? Térmico. Quando a gente sente na pele que o tempo está muito quente, manda uma mensagem para o cérebro para ele resfriar dentro do nosso organismo. Porque se fora tá uma temperatura, dentro tá uma temperatura muito mais elevada, por ser dentro do corpo, né? Igual uma máquina. E aí ele manda a mensagem, né? Os nossos receptores térmicos mandam a mensagem e aí eles mandam os termorreguladores. O que acontece? A gente começa a suar, a gente começa um sistema de resfriamento do nosso organismo e o suor vem com isso. O idoso, ele já tem essa dificuldade de fazer todo esse processo, de sentir na pele, manda mensagem, os receptores entendem e vão tomar uma medida, né? Vão fazer alguma coisa para melhorar isso. O idoso, ele já tem, ele não consegue ser termorregulador, né? Ele não sua com frequência, né? Ele tem uma dificuldade para ficar suado, tá? Gente, não é soa, é sua, tá? A forma certa de falar é sua. Ele sua. Então, ele já não consegue mais suar com a facilidade igual um adulto comum. Ele já perde também o estímulo de dor, né? Às vezes eles batem e eles não sentem muito bem que bateu. Depois a gente só vai ver o roxinho, né, na perna, no braço do idoso, porque ele não sentiu. Picada de mosquito, ele coça e vai abrindo o machucado, né? Por conta desse processo, porque ele perde a sensibilidade, ele não sente que está machucando, ele continua coçando, né? Tem vários idosos, quem passou por estágio comigo viu, né? Muitos idosos com ferida nas pernas por conta desse processo de ter perdido a sensibilidade, né, do tecido, de coçar e ter perdido a sensibilidade, de ter se queimado e não ter sentido, depois só veio a consequência, né? Às vezes eles estão com uma ferida, eles só amarram assim de qualquer jeito com pano e vida que segue. Aí depois começa a incomodar, já tá doendo, né? Já tá ardendo. Quando a gente vai abrir, já tem tecido necrosado. Então o processo de perca de tecido no idoso, ele é muito mais grave, né? Por quê? Porque o aporte sanguíneo já não é tão bom. O tecido, ele já está muito traumatizado, o tecido já está sem água. Então todas essas consequências deixam, né, a sensibilidade cutânea dele comprometida. E de fisiologia do envelhecimento, fim. Agora vamos para a segunda parte da aula. Mudanças fisiológicas e aspectos sociais no envelhecimento. A gente vai falar mais um pouco sobre as mudanças fisiológicas, né? Vamos continuar falando. E os aspectos sociais do envelhecimento. O envelhecimento, como a gente já falou, é um processo natural. A gente começa a envelhecer desde a nossa concepção. Então, desde que a gente nasce, a gente envelhece até o fim da vida, né? Com mais idosos, é necessário serviços de saúde e lazer de qualidade para atender os novos idosos, né? Que a gente sabe que as pessoas estão ficando cada vez mais velhas, né? A expectativa de vida vai aumentando e estão ficando muitos idosos. E esses idosos estão ficando cada vez mais ativos, apesar dos problemas funcionais normal da velhice. Hoje em dia, principalmente, né? A gente vê idosos na academia mesmo, pegando ferro, puxando peso, cuidando da saúde de verdade. Então isso é muito legal de ver, porque eles estão ficando cada vez mais ativos. Segundo o censo, em 2000, a população idosa era de 15,1%. Já nas projeções até 2035, nós vamos ter 39,2% da população, né, sendo idosa. Porém, esses dados, eles podem sofrer alterações, já não é mais um dado fidedigno esse de 2035 por conta do Covid, né? A gente sabe que o Covid, ele levou, né, veio a falecer muitas pessoas, incluindo muitos idosos. Então a nossa população idosa com certeza deve ter diminuído. Esses dados que eu coloquei aqui para vocês, eles não são atualizados de hoje, 2021, por conta que ainda nós não temos dados específicos fidedignos sobre a população idosa agora, durante a pandemia do Covid. Então,
em 2035 pode vir mudar essa questão, porque nós perdemos muitas pessoas e essas pessoas não, de fato, como elas faleceram, elas não vão envelhecer, né? O envelhecimento, o tempo é irreversível, não tem como essa daqui vir a ser essa daqui, né? Criança, adulto e idoso. É um processo sequencial, individual, acumulativo, é irreversível, não patológico, né? Tudo isso é o processo do envelhecer. E ele aumenta a possibilidade da morte, né? A cada vez mais que os anos passam. Todos envelhecem iguais? Igual a gente estava falando no começo da aula. Ó, essa senhora com 62 anos e esse aqui com 91 anos. Então a gente vê uma diferença de idade muito grande e uma diferença em aspectos muito grande. Ó, esse daqui apresenta algumas rugas, né? A gente vê a flacidez de tecido, né? Aqui, ó. A gente vê que parece uma pessoa idosa, mas ele não parece ter 91 anos, porque que com certeza é uma pessoa com hábitos de vida diferentes. A gente vê aqui que é careca, né? Pela vestimenta se trata de um Buda, né? De uma pessoa ali do continente oriental. E nós sabemos que as pessoas do continente oriental têm muitos hábitos de vida diferentes dos nossos. Eles não comem bobagem, eles não se expõem ao sol, até porque o sol lá é diferente do nosso aqui do Brasil, né? O sol é o mesmo, a questão da exposição, né? Lá tem mais nuvens, a questão do sol ele não fica exposto todo ano, né? Igual aqui no nosso Brasil. Então, ó, é uma pessoa que, como a imagem está branca e preta, mas a gente não vê, né? Sinais de manchas, uma pele bem cuidada, né? Um aspecto de uma pessoa saudável que teve os cuidados de vida, né? Durante toda a sua vida. Já aqui nessa senhora de 62 anos, ó, o rosto totalmente tomado por flacidez, a gente nem consegue ver direito, né? O rosto dela. Com certeza isso aqui, ó, foi uma pessoa castigada pelo sol. Com certeza ela trabalhava em lavoura, né? Ela trabalhava no sol quente, no batente mesmo, né? Igual os nossos ancestrais antigamente, que era muito comum em trabalhar no meio do pasto, né? No meio da horta, na lavoura mesmo, essas coisas. E aí os sinais vêm, olha aqui, ó. Com certeza não teve uma boa alimentação, não tinha um bom consumo de água e ficava exposta aos fatores, né, ambientais, com certeza. E aí, quem limita a pessoa idosa, né? O processo natural do envelhecimento e as doenças crônicas, né? Vem ali a nossa senilidade, que é o envelhecimento patológico, igual eu falei no slide anterior. E aí nós vamos para as doenças crônicas e a incapacidade. Nós temos, né, a incapacidade há um aumento proporcional, né, e tem um aumento dessas comorbidades. Eles afetam o nível de independência desse idoso. Aos 65 anos, 5 a 8% necessitam de ajuda para uma ou mais atividades individuais, né? Já aos 85 anos, 55% das mulheres e 37% dos homens necessitam de assistência. Por que tem essa mudança, né? Normalmente as mulheres são acometidas por mais patologias, né? Nós somos como é que eu posso dizer? Meu Deus, a palavra. Nós somos mais acometidas às patologias, né? Algumas patologias atingem mais mulheres, outras não, né? Porém, esse fator aqui, muitas vezes na prática, a gente vê que os homens eles são mais dependentes na fase idosa. A questão é que os homens são mais orgulhosos, né? Então eles não aceitam ajuda e ficam ali. As mulheres não, elas veem que elas não conseguem, ok, beleza, me ajuda aqui. E assim, né? E aí existe um aumento da necessidade de cuidados prolongados, hospitalização e institucionalização, né? Esses idosos vão ficando dependentes e eles vão precisando de hospitalização mais prolongada. As premissas básicas. O envelhecimento ele é multifatorial, ele está ligado com vários fatores, multidirecional e heterogêneo, né? O envelhecimento bem sucedido não é mero atributo do indivíduo biológico, psicológico ou social,
mas resulta da qualidade da interação desses fatores. Então, todos esses fatores, biológico, psicológico, social, eles têm que estar interando e eles têm que estar em boas condições, né, para a gente conseguir envelhecer de forma de qualidade, com uma qualidade, né? O idoso é considerado potência. Todo profissional deve olhar para o idoso como um ser de possibilidades. Então, ele não tá, só porque ele está idoso, não vai acabar as possibilidades dele, ele não vai parar de fazer as coisas dele. Então, nós como profissionais temos que olhar ele como sim um cidadão, uma pessoa que ainda vai exercer, né, as suas coisas com certeza. Várias alterações relacionadas à idade surgem de forma sutil, como diminuição da atividade cerebral, igual a gente estava vendo lá sobre o cérebro, que leva à diminuição de reflexos e sensibilidade. Diminui a capacidade intelectual com alterações na atenção, igual eu dei o exemplo, né? Que eles têm uma dificuldade de entender, de ficar ali atento ao que a gente está falando. A diminuição da estatura, né? Devido à compressão das vértebras e o achatamento dos discos vertebrais, igual eu já expliquei para vocês. Ele apresenta perda de equilíbrio devido às mudanças motoras. Os ombros se curvam, a cabeça se inclina para adiante, né? Ela se inclina para frente e a curvatura dorsal acentua-se. Ocorre também flexão nos joelhos. Os ossos tornam-se menos resistentes e esponjosos devido à descalcificação. Então, os ossos vão perdendo esse processo de calcificação e eles vão ficando mais finos, né? Então, aqui nesse primeiro parágrafo aqui que eu li para vocês, ele fala basicamente daquela posição do idoso, né? Cabecinha para frente, ombros curvados, as perninhas curvadinhas também, ele todo curvadinho, franzidinho, né? As articulações se tornam mais frágeis, ocorre perda do tônus muscular, ocasionando atrofia muscular. Então, os músculos vão atrofiando justamente por causa daquela perca das fibras, né? Igual eu falei para vocês, ele tem uma perca das fibras musculares. Então, vai acontecendo essa atrofia. Os músculos eles já não são mais evidentes, né? E eles vão diminuindo de tamanho. A gente tem uma perca muscular. E aí, o coração, né, como órgão muscular, aumenta de volume e a frequência cardíaca diminui, igual eu falei. E diminui também o volume de sangue que o coração bombeia, né? Justamente por causa que as artérias vão ficando mais espessas, né? E aí o sangue ele vai conseguindo bombear uma quantidade menor de sangue. Os pulmões também diminuem de tamanho e peso, reduzindo o volume inspiratório. Com um pulmão menor, a gente não consegue inspirar, né? Que é puxar o ar para dentro. Alterações na pele. Ele perde a capacidade de umidade, né? Não retém líquido, ficando seca e escamosa, igual eu falei para vocês. A cerose é quase sempre acompanhada de prurido, coceira, além da descamação da pele. É mais frequente em mulheres devido à diminuição na produção de certos hormônios, como o estrogênio e progesterona, levando ao ressecamento e afinamento da pele, né? Então, a gente vê a pele do idoso mais fina e ele tem uma quantidade maior, né? Ele tem uma quantidade maior de afinamento dessa pele, né? A pele vai ficando cada vez mais fina e com isso vai vindo a coceira. Nos cabelos e unhas, os cabelos e unhas vão ficando mais frágeis, né? Na verdade, a partir do processo do envelhecimento, a partir da casa dos 25, a gente já vai notando que as unhas vão ficando mais frágeis, os cabelos, a gente fica prestando atenção mais nisso, né? Os cabelos ficam mais finos devido à diminuição da atividade dos folículos pilosos. Então, o idoso, tem gente que tem o cabelo muito grosso, tem muito cabelo, né, no decorrer da vida, e aí vai ficando mais velho, o cabelo vai ficando pouco, vai ficando fininho, né? Os folículos pilosos que com o tempo não substituem os pelos com eficiência, né? Os folículos pilosos, eles já não conseguem mais produzir pelos, igual eu já expliquei. As unhas ficam quebradiças e espessas devido à diminuição do acesso vascular, né? A gente não tem mais o aporte sanguíneo naquela região, então elas vão ficando quebradiças. Alteração na visão,
o processo natural de envelhecimento está associado à redução da acuidade visual, devido às alterações fisiológicas das lentes oculares, o déficit de campo visual e doenças na retina. Né? O idoso ele já não consegue mais enxergar tão longe, ele já não consegue mais enxergar muito bem nas extremidades, né? E ele fica suscetível a doenças na retina mesmo. Temos alteração na audição, diminuição na percepção e discriminação de sons da fala e ambiente. O que acontece? No nosso ouvido, que é a parte de dentro, nós temos alguns pelinhos chamados vibriças, né? Eles são umas pelugenzinhas. Essas vibriças são responsáveis por captar esse som. Esse som aqui que eu tô falando para vocês, as vibriças de vocês estão captando esse som e aí elas fazem a movimentação. Tem até uns vídeos bem legais na internet que mostram, né, essa captação de som pelas vibriças. Então elas vão se movimentando e elas vão captando esse som, e esse som é levado para o nosso sistema nervoso central, lá para o nosso central do cérebro, né? E ele vai mandando a informação, né, que são palavras, né, e tudo para o nosso cérebro. Com o passar do tempo, quando a gente nasce, essas vibriças, a gente tem uma quantidade muito grande de vibriças. Por isso que o recém-nascido, ele tem uma acuidade, né, auditiva muito maior, né? Por isso que ele escuta sons distantes, ele escuta muito alto os sons. Com o passar dos anos, nós vamos perdendo essas vibriças. Eu acho que todo mundo percebe que com o passar dos anos, a gente vai ficando um pouco mais surdo, sabe? E aí acontece isso. E aí, com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa acuidade. Essas vibriças, elas vão diminuindo de tamanho e elas vão ficando escassas, né? Elas vão mesmo sumindo, essas vibriças. Então, quando a gente chega, de fato, na idade idosa, quando nós ficamos idosos, ali a partir dos 60 anos, nós já temos uma quantidade muito menor dessas vibriças. Por isso, nós temos a diminuição da acuidade auditiva, por conta da diminuição das vibriças. E também acontece essa questão da alteração na audição por conta de hábitos, né? Uso de fone de ouvido muito alto, né? Som muito alto, a gente acaba desgastando as vibriças. Por isso que existem idosos que têm mais alterações na audição que outros, justamente por conta, né, de má condução durante o decorrer da vida. Temos alteração na bexiga, né? O trato urinário inferior apresenta alterações relacionadas ao envelhecimento, que ocorrem mesmo na ausência de doenças. A força de contração da musculatura destrussora, a capacidade vesical e a habilidade de adiar a micção aparente diminuem no homem e na mulher. Porém, cerca de 8 a 34% da população idosa apresenta incontinência urinária, que deve ser investigada pelo profissional de saúde. Então, a musculatura, né, o esfíncter, ele não consegue mais segurar, porque o responsável por segurar o cocô, o xixi, a gente ter esse controle, é o esfíncter. E aí, o esfíncter é um músculo. E como a gente sabe que a gente tem redução do tônus muscular, tudo que é relacionado a tônus muscular vai perdendo a força. Então, a gente vai perdendo a força de segurar a micção, né? A nossa capacidade de segurar. Então, o idoso, ele começa a ter escape, né? Escape de urina. Então, tem que tomar cuidado. O profissional de saúde, quando ele detecta isso, principalmente não é passar para o médico para passar remédio. Não, o idoso, ele tem que ter um acompanhamento com a fisioterapia pélvica. Ele tem que ter um acompanhamento pélvico. Por quê? Porque esse profissional, ele é responsável por fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, né? Ele vai fortalecer essas musculaturas que estão entrando em déficit. Então, nós adultos precisamos observar a nossa musculatura pélvica muito cedo. Por quê? Porque essa musculatura aqui da pelve, ela sofre muita alteração. Ela é uma musculatura que ela está sempre sendo usada, né? E com o tempo ela vai perdendo isso, ela vai perdendo a elasticidade, ela vai perdendo a função. Existem adultos que têm problemas, né? Urina de escape, né? Tem adultos que não conseguem contrair a musculatura da bexiga, não conseguem contrair a musculatura do esfíncter, né, direito.
E aí a gente tem que cuidar para que nós, quando chegamos na idade idosa, quando nós ficaremos idosos, a gente não já chegue com incontinência urinária, porque aí já acontece que é um problema irreversível. Mudanças psicossociais na avaliação do idoso. O idoso ele precisa se adaptar às mudanças psicossociais que ocorrem com o envelhecimento, né? Muitas vezes, igual eu já falei com vocês, ele não aceita esse envelhecimento, né? Ele tem uma dificuldade para se ver idoso, ele é acostumado a ser provedor, a se trabalhar, a ser novo. Então isso é um processo muito diferente para esse idoso. Então a estrutura familiar ela é fundamental nesse processo do envelhecimento, né? Ela tem que desmistificar, né, e construir uma base de confiança com esse processo, né? É uma base de apoio principal para o idoso poder se aceitar. A família ela tem que estar ali ao lado dele, por isso que eu falo muito dessa questão do idoso ele continuar fazendo os seus continuar mesmo fazendo suas próprias coisas sozinho. Se der, vamos fazer uma comidinha. Onde eu cuidei de uma idosa que ela estava ruim da coluna, né, doendo, e aí a gente aplicou um remédio. Aí eu falei, não, a senhora vai se sentir melhor. Ela, ai, tô doida pra me sentir melhor, passar pano na minha casa. Eu falei, senhora, a senhora não pode estar passando pano. Ela, não, negativo, eu não consigo ficar parada, eu quero passar pano na minha casa. E aí você vai dizer que não, deixa ela passar pano até onde ela aguentar, né? Passa pano ali só numa área não, que a área é muito grande, numa sala, num quarto, né? Mas tem que continuar estimulando que ela faça as próprias coisas, né? E era uma idosa muito lúcida, de conversas muito lúcidas. Por quê? Porque ela continua ali sempre, né, em suas atividades diárias. Mudanças psicossociais. O envelhecimento bem-sucedido reflete-se na capacidade da pessoa idosa em se adaptar às perdas físicas, sociais e emocionais e de conseguir contentamento, serenidade e satisfações da vida. Então ela aceita o processo de envelhecimento e por mais que dentro desse processo de envelhecimento nós perdemos, igual eu estou mostrando para vocês, né? O idoso ele perde várias questões físicas, né? Tudo vai mudar no corpo. E aí ele aceita muito bem, né, as mudanças sociais, porque já não tem mais tantos amigos, a família, né, os filhos já foram morar em suas casas, já tem suas próprias famílias, às vezes, os amigos ele já foi perdendo, né, alguns amigos já faleceram, então ele tem que lidar com muitas perdas, né, é muito difícil, mas se ele tiver um envelhecimento bem sucedido, um bom acompanhamento psicológico, uma boa rede familiar, ele não sofre dessa forma. Na aposentadoria, é um estágio da vida caracterizado pela transição das mudanças de papel, o que pode levar ao estresse psicossocial, né? Ele tem um problema em aceitar que ele não precisa mais trabalhar, né? Imagina você se ver uma vida inteira correndo atrás, sempre ali na sua cabeça, eu tenho que trabalhar, eu preciso ser provedor, eu tenho que trabalhar, e aí se vê depois aposentado sem precisar trabalhar. Então é um processo bem complicado. E aí tem a mudança de papel com a esposa, família e problemas de isolamento familiar, né? Que vem a mudança de papel, porque aí ele já vai ser sustentado por outras pessoas, né? Da família. E aí tem esse problema do isolamento familiar também, né? Por quê? Porque os filhos, os familiares já não se veem com frequência, todo mundo tem a sua rotina, né? Então existem esses problemas. O isolamento social que a gente vive hoje, né? Muitos idosos vivenciam um isolamento social que aumenta à medida que envelhecem. Então, nós tivemos o isolamento social hoje e quanto mais eles envelhecem, eles têm um isolamento aumentado. Por quê? Porque eles já não gostam mais de sair de casa, eles já não têm mais a mesma disposição, né, para sair de casa e aí eles ficam ali cada vez mais isolados. A interação social pode contribuir para a adaptação ao envelhecimento. Então ele precisa dessa interação social, ele precisa ver outros idosos. Por isso que, igual eu já expliquei para vocês, existem esses programas que os idosos vão, joga baralho, dominó, essas coisas, justamente com outros idosos, né, com pessoas mais novas. Porque eles precisam dessa interação social para eles se sentirem parte da sociedade. A sexualidade. A sexualidade envolve amor, calor, partilha e toque, e não somente o ato. Então, nós da enfermagem, nós devemos aconselhar esses idosos
a terem uma sexualidade saudável, né? O que isso quer dizer saudável? Não quer dizer que a gente vai forçar o idoso, ficar estimulando ele a ter atividade sexual. Se ele se sentir confortável a ter atividade sexual, nós precisamos continuar, né, dando apoio a isso. Principalmente os idosos, as mulheres, com o tempo, elas vão perdendo lubrificação. E a atividade sexual ela pode ficar um pouco dolorosa. Por isso que hoje no SUS, ele disponibiliza lubrificante. Naquele envelopezinho que parece camisinha, é lubrificante. Justamente para quê? Para que a mulher, a partir da menopausa, né, que a partir da menopausa a mulher vai perdendo lubrificação. Então, a partir da menopausa, a mulher não para em sua atividade sexual. Uma mulher com atividades, uma mulher e um homem, na verdade, né? Com boa atividade sexual, ela tem a questão de o trato urinário, né, incontinência urinária, ela é cada vez diminuída. Por quê? Porque durante a atividade sexual você está exercitando a musculatura da pelve, você está estimulando a musculatura da pelve a continuar forte. Então, incontinência urinária, ela acontece por causa do enfraquecimento da musculatura pélvica. Então, é quase que uma atividade física para a pelve, né? A sexualidade, a questão também da vagina, da entrada da vagina, ela está sempre ali, quando a mulher tem atividade sexual, a entrada da vagina, o canal vaginal, ele está aberto, ele continua aberto, porque depois de um tempo, ele vai ficando estreito e vai ficando difícil para a gente até fazer os exames, né, na idosa. E aí, se ela tem atividade sexual, o canal, ele continua o tamanho normal. Então, a gente consegue ter uma qualidade melhor. A mulher, ela sente, né, melhor com ela mesma. Nós temos, durante a atividade sexual, durante toda a vida, produção de hormônios do prazer, endorfina. A endorfina, né, nos traz prazer. E o idoso, ele também precisa desse estímulo. Moradia, né? Alguns preferem viver com os membros da família, outros preferem suas próprias casas ou apartamentos. A moradia mais apropriada ao idoso depende do seu nível de dependência, mas de preferência que seja perto da família, igual a gente discutiu ontem, né? As perspectivas, né? Nós temos que avaliar as possibilidades e potencializar as capacidades. Tem que estimular a retomada dos projetos, né? Eu quero trabalhar, igual a gente viu ontem, eu quero trabalhar, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, ele tem que ser estimulado com esses projetos dele e ser inserido de forma social. Favorecer o apoio familiar e comunitário, acionar recursos institucionais e políticas públicas, caso seja necessário, né? E os riscos sociais desse idoso, né? Ele tem o isolamento, né? Ele se isola no mundo, igual a colega contou de um caso na última aula, né? Que o pai dela quer morar sozinho, ele não aceita os filhos, então ele está isolado, né? Ele quer viver isolado. E aí tem a viuvez, né? Alguns, quando perdem o companheiro, vivem essa viuvez e esse luto e querem viver sozinhos e ficam tristes e não comem, então é um processo bem complicado. O uso de drogas de alguns idosos, vulnerabilidade econômica, né? A questão de falta de dinheiro mesmo deixa, né, ele propenso a riscos, dificuldade de manter o tratamento. Ele tem um tratamento para fazer, ele precisa desse tratamento, mas ele tem a dificuldade de manter, seja por fatores econômicos, seja por fatores de mobilidade, né? Igual a colega contou também que a avó dela, eles não têm condição de levar lá ao posto de saúde, porque eles não têm transporte, né? E aí ela não consegue manter o tratamento, ela é diabética, hipertensa, né? E não consegue manter o tratamento. E aí como é que faz? Então tem essa dificuldade. Então isso, né, são riscos para esse idoso. E essa é a bibliografia que eu utilizei, né? E é isso.